Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Mudamos aqui no trechinho da Gazeta Esportiva com informações direto da Academia de Futebol do Verdão, tudo sobre Arias, Nino e também o Facincani atualizou a situação de Fred. Será que ele vem pro Verdão? Também o trechinho aí do Fala Veloso, onde ele atualizou o mercado da bola. Fica até o final do vídeo, deixa aí no comentário a opinião de vocês, vamos embora pro vídeo. Olha, Michele, acho que sim, viu? Boa noite novamente para vocês, porque eu acho que sim, porque tá faltando assinar. Então, desde que não assine o documento ali, a gente não pode cravar, mas tem um pré-contrato que foi sim firmado entre as partes para justamente o Palmeiras se resguardar. Mas a gente pode trazer como atualização 2 pontos. Primeiro, o Robbie Edwards, o técnico lá do Wolverhampton, que é ainda, né, o time do John Arias, confirmou hoje que sim, ele está sendo aí negociado com outro clube, não mencionou o Palmeiras, mas a gente sabe que é, e disse que nos próximos dias isso já deve ser resolvido. E também outra informação que a gente tem aqui é que semana que vem o Arias já deve chegar aqui em São Paulo, naquele avião que a gente comentou ontem aqui no Gazeta Esportiva, avião fretado pela presidente Leila Pereira. Ele não vai vir num voo de carreira não, vai vir nesse voo fretado, ele e a família dele, para assinar esse contrato de 4 anos com o Palmeiras. Então, Mi, só falta o anúncio, mas eu também não posso deixar de trazer para vocês uma nova atualização do caso do Nino, zagueiro que é ex-fluminense, está no Zenit. O Palmeiras não desistiu dessa contratação também. O Palmeiras segue por lá, tentando amolecer um pouquinho os russos ali do Zenit para tentar fazer com que o Nino venha ainda nesta janela. Então, uma atualização importante, o Palmeiras ainda não desistiu. Existe uma, como é que se diz? O pessoal aqui está um pouquinho mais animado com a notícia do Nino, com esses avanços nas últimas horas. Então, pode sim existir ainda uma possível vinda do zagueiro Nino aqui para o Palmeiras. Legal, então Marina trazendo boas notícias. Arias praticamente assinado, o jatinho já até tá voando para buscá-lo. E o Nino, que está lá no Zenit da Rússia, o Palmeiras não desistiu, mandou alguém lá para conversar. Tem um emissário lá. Seria bom, Alex, demais pro Seria Palmeiras. maravilhoso. Peraí, você acredita que o Arias vem? Não, agora sim. Agora sim. Por isso que eu falei, eu falei assim, eu só acredito vendo. Eu só acredito quando chegar, quando assinar, Você quando tava apresentar. detonando a Óbvio, diretoria, falando que era papo furado, óbvio, é papo papo furado. furado não. Você gosta de deturpar a palavra das pessoas. Não foi isso que eu falei. Eu falei que se tratando da lerdeza da diretoria do Palmeiras, que é uma ameba para fazer negociações. Que isso, mas trouxe o Andrés Pereira, o Marlon Freitas, o Arias. Eu O sei. Carlos Miguel. Eu sei. Vitor Roque, Falta Paulinho. empatia para você. Você não se coloca no lugar do próximo. Você quer que Esse tudo é o seja problema. resolvido em que, uma semana? Tem que Não. contratar todo mundo em uma Não, semana. mas de um ano pra cá, olha, se você olhar Nós estamos no e dia colocar, que dia hoje? nós estamos de um 6 ano, de eu tô retroagindo para o começo de 2025. Coloque na balança a relação custo-benefício, dinheiro gasto e qualidade dos jogadores. Se você fizer, 30% das contratações foram acertadas. Ah, não, nisso nós já concordamos. A gente até por isso. fez A aqui gente uma já análise. com isso a gente Então, eu concorda. tô falando de uma aqui, tranquilo. diretoria de futebol do Palmeiras que não assumiu em janeiro desse ano, que já vem trabalhando há bastante tempo e mal, e lentamente, né? E agora, eles só arrumaram dinheiro onde não tinha para o futebol, que eles tiraram de outros departamentos. Sabe por quê? Porque houve uma pressão muito grande depois de 2 vexames do Palmeiras no Campeonato Paulista. O Novo Horizontino, que é inadmissível tomar de 4 de um time como o Novo Horizontino, e perder para o Botafogo de Ribeirão Preto em quaisquer circunstâncias, com sub-17. O Palmeiras é proibido perder para o Botafogo de Ribeirão Preto. Foi lá e perdeu, e no segundo tempo com todos os titulares em campo. E aí a pressão, não só da arquibancada, mas interna, porque a informação que eu tenho, foi muito grande, inclusive de correligionários da presidente Leila Pereira, Pra dar uma resposta. meio que obrigando a diretoria a tomar providências O Abel reclamou. urgentes. E o Abel na coletiva falou, não precisa ser muito inteligente para ver o que está acontecendo. Saíram 5, entrou só 1. Então, ou seja, o próprio Abel, na coletiva, pressionou a diretoria, que dias depois acelerou o processo do Arias, porque estava parado, mandou um emissário para a Rússia, pessoalmente, coisa que já deveria ter feito há muito tempo, para tentar trazer o Nino. Bom zagueiro. Bom Aliás, zagueiro. se vier, E agora uma estão baita lá, de um estão reforço. tentando, estão batalhando, porque é casca grossa negociar com os russos. É É difícil. muito difícil. E já conseguiram um acerto com o Nino. Com o Nino está tudo acertado. O problema é convencer o Zenit Que não é a liberar fácil. agora. Essa é a Que eles missão do querem Palmeiras. ainda nessa janela. Nessa janela. Então agora eles se mexeram. Por que agora? Teve que esperar acontecer tudo aquilo, uma pressão alucinada, interna e externamente, Tudo para eles se aquilo são mexeram. 2 derrotas que são absurdas, mas são 2 Exatamente, derrotas porque a projeção, até o dia 6 de fevereiro. a projeção para a temporada era ruim.
A projeção era ruim e o histórico de 2 anos para cá é pior ainda. Eu acredito que essa... É pior ainda. Me parece, o Alex conhece bem o Palmeiras, mas me parece que 2025 ainda está pesando muito Mas é nas óbvio. costas da lei do Abel. Mas eu nem estou me referindo a essa parte, eu me refiro ao resultado mesmo. Os 3 vice-campeonatos, e aí para piorar a situação do Corinthians campeão e tudo mais... É isso que piora, óbvio. Isso tem piorado muito. Meu único ponto do Arias é 25 milhões de euros. Mas aí, meu filho. Sinceramente. Igual fizeram para salvar o Corinthians do rebaixamento. Vou falar em Trouxeram o real, Memphis, 135 pagando 1 trilhão por dia. milhões de reais. Não entendo que o Arias É muito dinheiro. pode vir, explodir, se tornar ídolo, mas não me parece uma contratação que valha esse tipo de investimento. Então, é igual o 25 Paquetá, vale. milhões de Aí é o euros. risco. Não vale. Também não Mas vale. é o risco. As pessoas estão inflacionando o mercado de um jeito Pela- que, sinceramente, Pela emergência. 25 milhões de Pela euros pelo Arias, necessidade. pra mim, John Arias é esperado para o começo da próxima semana, já fez exames médicos lá na Inglaterra, já antecipou essa burocracia. O Savério sabe muito bem como é que funciona. Você pode e deve, às vezes, fazer esse tipo de tramitação se você tem pressa, né, na burocracia para o cara já chegar e jogar, como é o caso. Infelizmente, ele não vai conseguir ter o descanso esperado, porque ele está numa sequência direta aí, né, de Fluminense, sem pré-temporada e Mundial, aí vai para o Wolverhampton e não tem férias. Ele vai ter que segurar isso e esperar até o meio do ano. Se é que vai conseguir esperar, porque tem Copa do Mundo, ele vai jogar. Então, cara, o John Arias vai precisar de um trabalho aí de dosagem muito importante, né? E o Palmeiras, por isso, claro, já acelera essa burocracia. Então, o começo da próxima semana deve ser marcada a vinda dele ao Brasil, a apresentação, tá tudo certo, tá assinado. O John Arias é jogador do Palmeiras, 4+1, 5 anos protocolares aí de contrato que o Palmeiras faz. Sobre a questão do Nino, o Palmeiras ainda segue forte lá em Abu Dhabi com 2 bons representantes, né? Inclusive o Léo Holanda tá por lá para tentar desenrolar esse negócio. Lembrando que o Léo foi um dos responsáveis por desenrolar o acordo que o Felipe Anderson lá atrás tinha com a Juventus da Itália para convencê-lo a jogar no Palmeiras. Foi muito importante também. Então o Léo tá tentando desenrolar isso com o Zenit. O Palmeiras talvez precise pagar um pouco mais, porque é o que eu expliquei ontem, repito, ainda segue essa história. São 2 questões. Primeiro, o Zenit, tá? Que obviamente quer essa valorização, quer inflar a negociação. E por que essa negociação está inflada? Porque o Fluminense sinalizou que cobre, né? Ou empata, que no caso o empate é favorável ao Fluminense. E o Nino está acertado com as 2 situações, tanto Palmeiras como Fluminense. O staff do Nino falou, quem conseguir convencer o Zenit, ele vai. Então esse que é um problema. Então por isso que o Palmeiras está tentando demover essa ideia. Existe uma guerra fria de bastidores. Até o dia 19 o Zenit pode contratar. A janela da Rússia está aberta. Então por isso que o Zenit não está com pressa para fazer nenhum movimento de vender agora. Ele pode esperar até o dia 19 para resolver o que vai fazer. Está cozinhando o jogo e está esperando ver no chamado leilão quem dá mais. Que foi o que você explicou na história do John Arias. Então, existe sim, não há uma desistência do Palmeiras. Não há ainda uma certeza de que o Zenit só vai vender no meio do ano. Pode ser que sim, o Zenit venda agora para entregar no meio do ano, o que eu não acho nem válido para o Zenit, porque a temporada da Rússia começa agora, então você vai jogar 2, 3 meses com cara para entregar no meio do ano. Não sei se isso é muito válido. Lembrando que o Zenit já contratou um zagueiro da seleção da Rússia, o Divev, para ser mais uma somatória em caso de uma perda de um cara do setor defensivo. Então há uma guerra fria rolando, tá? E aí tem outros 2 nomes que eu preciso falar aqui. Aliás, sobre 3 nomes. Primeiro, sobre o Fred do Fenerbahçe, que foi um cara oferecido pelos empresários. O Fenerbahçe não conseguiu, pelo menos até agora, acertar com o Fred a rescisão. Que o Fred queria o seguinte, eu saio, mas vocês me pagam o restante do contrato até 27. O Fenerbahçe falou, não, você sai sem receber. Então esse impasse até agora não aconteceu, a janela na Turquia fecha hoje, e talvez o Fenerbahçe queria liberar o Fred para a contratação de um atacante estrangeiro, que até esse momento não vi as notícias até agora, confesso, peço desculpas, não aconteceu. Então essa saída do Fred talvez possa ser postergada para o meio do ano, a não ser que haja uma negociação rolando, tá? Então esse é um caso e por isso que o Palmeiras não vai avançar para uma compra, porque entende que o cara pode sair sem contrato. Primeiro, o plano A do Palmeiras em questão de nome para essa posição é o Fabinho, só que o Fabinho é só para o meio do ano, então vamos saber o que acontece. Outro nome que foi colocado, Gregory. O Gregory está no Al Rayyan, no time do Arthur Jorge. Só que o Gregory é um jogador de 9 milhões de euros, até onde eu soube.
E é um valor que talvez o Palmeiras não queira pagar no primeiro volante, sabendo que possa haver posições ou situações de atletas que saiam sem contrato. Tá? Então tem essa situação aí para resolver, é um nome que foi colocado à disposição, eu acho que é um bom jogador, e aí serviria para ser esse parceiro do Marlon Freitas na dupla que foi campeã brasileira da Libertadores. E por fim, o Pedro Lima não é aquele volante que nós formamos na base, e sim o lateral direito que saiu do Sport muito jovem, fez uma Série B ótima, 2 temporadas. Com 17 anos ele foi logo vendido para o Wolverhampton. Ele está sem jogar no Wolverhampton, está sem minutagem e foi colocada a opção dele vir ao Palmeiras a princípio por um empréstimo, ganhar minutagem e aí até nessa história do John Arias o Palmeiras valorizar o atleta para voltar para o Wolverhampton no final do ano. Tá? É uma negociação que está rolando, mas ainda sem uma definição de possibilidades, porque eu conversei hoje de manhã com um amigo meu, empresário, e ele me disse que tentou intermediar esse menino para o Corinthians há um mês, e a resposta foi, não temos interesse de que ele volte agora ao Brasil, mas isso há um mês. Tá? 25 milhões de euros pela contratação do João Arias, finalmente conseguimos, depois de quase 2 meses de negociação, mais uma novela e essa com final feliz. Finalmente, John Arias vai ser jogador do Verdão, deve chegar semana que vem, assinar contrato até 2029 e se apresentar aí em condição de jogo, né? Porque tá jogando lá, tá treinando, fez pré-temporada, não chegou a ficar 1 ano lá no Wolverhampton. Não foi uma passagem das melhores. Mas a gente lembra o que ele jogou no Fluminense, a gente lembra o que ele jogou no Mundial, então a gente sabe o que ele pode ajudar no Palmeiras, né? E finalmente resolver o problema do lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Meu Deus do céu. Quanto tempo e quanto dinheiro foi gasto para aquele lado, né? Já jogou Facundo, já jogou Felipe Anderson, tá jogando Sousa, 80 milhões de reais, meu Deus. E agora chega o John Arias, esse vai resolver. Esse vai resolver depois de tanto tempo, de tanto dinheiro gasto, de tanta contratação mal feita. Chega John Arias para resolver o problema. Finalmente, a diretoria do Palmeiras entendeu que o Palmeiras não pode ser um time de apostas, de ir no mercado para buscar jogador novo e caro, né, que não dá resultado nem esportivo e nem financeiro. Pelo menos agora a gente tem um jogador aí de 28 anos, que vai jogar aí 4 anos tranquilo no Palmeiras, dá resultado esportivo. Se vai ser negociado depois, não sei, o Veiga está saindo com 30 anos, ainda tem uma possibilidade de uma janela dessa aí, algo acontecer com relação ao John Arias. Mais importante é que ele vai estar em campo, o Palmeiras liberou aí 5, negociou, né? 5 jogadores e agora chega o segundo. Boas contratações. Primeiro o Marlon Freitas, ótima contratação, um jogador que tem ajudado, jogador de qualidade, jogador que tomou conta do meio de campo, não só na bola, mas na personalidade também, como um líder que estava faltando para esse elenco. E agora chega também o John Arias, outro jogador de qualidade que não dá nem, né? É inquestionável a qualidade do John Arias, a gente sabe que vai ajudar. Então o Palmeiras mudou o perfil de contratação, mudou a filosofia, trazendo jogadores para resolver, jogadores que já sabem o que é ser campeão, jogadores que têm, né, essa chama acesa de buscar títulos, contra jogadores que estavam aí que ainda precisa sair mais, né? Saíram 5, ainda tem mais uns 5 na fila aí também, para pegar esse mesmo busão aí, esse ônibus aí no ônibus, cara, só anda de avião hoje fretado, né? Mas essa barca aí, para sair, dá espaço para que outros possam chegar, para que contratações do tipo do Arias, do tipo do Marlon, possa acontecer e a gente está esperando, porque realmente o Palmeiras precisa continuar nessa caminhada aí. A gente viu, foi a mensagem do Abel, falei na live, eu acho que o Abel quis escancarar o elenco que ele tem para essa temporada com os garotos que entraram para jogar contra o Botafogo. O Palmeiras perdeu com o time reserva para o Botafogo, que quase foi rebaixado para a Série C. Então acho que o Abel não precisava fazer tantas mudanças. Não precisava tirar o Carlos Miguel, não precisava tirar os zagueiros, não precisava fazer tantas mudanças. Mas parece que ele fez questão de mostrar para a diretoria que se contratações não forem feitas, o Palmeiras vai ter muita dificuldade na temporada. E às vezes, aos poucos, aí a gente vê que a coisa está caminhando, a coisa está se ajeitando, 2 boas contratações, a do Arias, aquela novelinha já que a gente conhece, né? Mas essa com final feliz ainda bem. Então ainda falta um zagueiro, pode ser o Nino, ainda falta um meia,
Pode, tem, espero que seja o Almada, né? E quem sabe aí, eu ia atrás do Luiz Henrique também. Almada, Luiz Henrique, Arias, Andréas, Marlon Freitas, aí fica legal, né? Aí fica legal. Eu insistiria nesse mercado, nessas negociações, nessas contratações, para deixar realmente o Palmeiras com o time frio. O Almada é novinho, ele tem 24 anos. Então é aquele perfil ainda que o Palmeiras tinha até pouco tempo. Então, boas contratações e espero que outras possam acontecer. E se a gente for comparar até com a contratação do Paquetá, que teve toda essa, né, imprensa falando, divulgando, maior contratação da história de um clube brasileiro, 42 milhões. Mas os números do Paquetá não são condizentes a esse barulho todo, não, viu? É um jogador aí que o Ancelotti tem convocado, que o Dorival tinha convocado, que na seleção com o Tite tinha cadeira cativa, jogava de segundo volante, jogava de meia, jogava aberto pela esquerda, enfim, hoje no Flamengo está jogando aberto pela direita. Então, um jogador, eu diria, midiático, né? Midiático. A bola não é nada excepcional, mas a mídia é forte, né? Talvez, quem sabe, TikTok, essas coisas aí, façam que o cara tenha... Porque se você olhar, fizer uma comparação, por exemplo, o John Arias foi lá pro Wolverhampton, jogou pouco, 26 jogos, fez 2 gols e 1 assistência, pouquinho. Já está voltando e aqui vai jogar. O Paquetá ficou... Mas no Fluminense, vamos falar do Fluminense primeiro. No Fluminense, o John Arias jogou 230 jogos, 47 gols e 55 assistências. Ou seja, o cara participa mais, em 230 jogos, mais de 100 participações em gol. E ele é esse cara que dá assistência também, né? Então, é um jogador que realmente resolve muito para o time. Resolve, ofensivamente. E o Palmeiras tem outros jogadores. Tem o Flaco, que está entregando aí mais de 20 gols por temporada. Tem o Tigrinho, que já fez 20 gols por temporada. E tem esse cara que pode entregar por aí também. Então, o Palmeiras vai ter uns jogadores que tem uma média alta por temporada de gols. Isso faz toda a diferença, né? Então, ele tem aí mais de 100 participações de gol no Fluminense. E aí, se a gente for olhar o Paquetá, no West Ham, que ele jogou 139 jogos, fez só 23 gols. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam as notícias, as atualizações do mercado da bola com o Veloso, Facincani e também o pessoal da Gazeta Esportiva lá, o Alex Miller, falando bastante. Ele estava meio não tão confiante que o John Arias vinha, e o John Arias aí já assinou, fez exames, e o Palmeiras espera ele na semana que vem. E tomara que o anúncio oficial seja feito aí neste sábado ainda, né? Antes do derby, para dar uma animada. Mas vamos contar com o atleta a partir da próxima semana. Deles atualizarem a questão do Nino também, que o Zenit faz jogo duro. É muito difícil a negociação. Tem a questão que o Fluminense também tem o interesse. Então vai ser naquele negócio, quem paga mais, mas eles também não estão com pressa. A temporada deles está apenas começando e eles têm muitas opções, porque o mercado russo fecha, o Fascani disse dia 19, né? Então tem uns dias aí, bastante dias para eles decidirem se vai liberar, para eles contratarem. O Fascani falou que eles já contrataram, né? Um zagueiro aí da seleção russa. Então vamos aguardar se vai dar negócio com o Nino, que é a nossa prioridade. A gente sabe, né? Que era um meia e um atacante, que foi o Área, já veio um primeiro volante e um zagueiro. E a questão do primeiro volante é o Fred aí, a informação que o Facincani trouxe, que os empresários dele, né, ofereceu o atleta ao Verdão, mas está complicado lá, porque ele queria sair, rescindir com o Fenerbahçe e receber lá os valores, né, até o final do contrato, até o final de 2027, mas o clube parece que não agradou essa proposta aí e não queria pagar. Então eles vão ver como que vai fazer, se o Palmeiras pode ser que contrate ele no meio do ano aí. O Fred, um baita jogador aí de Copa do Mundo. O Brasil, ele vem aí, ele ainda joga muito futebol e seria uma baita contratação do Verdão. Mas aparentemente é isso. O elenco está quase fechado para a temporada. E como foi dito aí, né? Seria contratações pontuais. A gente espera pelo menos um zagueiro nesta janela e um volante, que não seja nesta, que seja no meio do ano. Seria melhor agora, né? Pelo período de adaptação, já jogo o Paulistão aí, por esse primeiras rodadas do Brasileiro, para chegar aí na fase mais decisiva da temporada, né? Libertadores, Brasileiro lá, no final do ano, o jogador já está bem adaptado ao futebol brasileiro.
Mas vamos aguardar aí, torcer que venham grandes jogadores para o nosso Verdão. Beleza, turma? Já deixei aí no comentário a opinião de vocês, deixa o like e até a próxima.